Deixa eu te fazer uma pergunta que pode mudar a sua vida hoje. O que separa uma pessoa que acumula riqueza ao longo dos anos de outra, que trabalha a vida inteira e nunca sai do lugar? Não é sorte, não é família rica, não é talento, é um princípio. Um princípio que os mais ricos do mundo aplicam silenciosamente, enquanto a maioria das pessoas passa a vida inteira sem saber que ele existe. E nos próximos 18 minutos eu vou te entregar esse princípio de forma tão clara, tão direta, que você vai sair daqui com uma visão completamente diferente sobre o seu dinheiro, seus investimentos e o seu futuro. Mas aqui vai o aviso: o que você vai ouvir agora vai te incomodar. Vai despertar algo dentro de você, e talvez pela primeira vez, você vai entender por que o dinheiro chega tão fácil para alguns, e por que ele escorre pelos dedos da maioria. Fica até o final porque a parte mais importante vem nos últimos 2 minutos. Você não vai querer perder. Há alguns anos, um homem chamado Marcos trabalhava 14 horas por dia. Ele era funcionário exemplar, raramente faltava, nunca reclamava. Ganhava um salário mediano, pagava suas contas e tinha sobras todos os meses. Mas Marcos nunca investia. Ele guardava o dinheiro na conta corrente, achando que um dia ia usar para algo importante. E esse dia nunca chegava. Todo mês aparecia uma despesa nova. Todo ano a vida ficava um pouco mais cara. Quando Marcos completou 50 anos, ele olhou para trás e percebeu que tinha trabalhado mais de 20 anos sem construir absolutamente nada. Nenhum patrimônio, nenhuma reserva sólida, nenhuma renda passiva, apenas o cansaço acumulado de décadas de esforço sem retorno. E o mais doloroso não era o dinheiro que ele não tinha. Era o dinheiro que ele teve nas mãos durante todos esses anos, e simplesmente deixou escapar por falta de direção. Essa é a história de milhões de pessoas. E talvez seja a sua também. Mas isso vai mudar agora. O princípio que estamos falando hoje tem um nome simples mas profundo. Chama-se fidelidade com crescimento. E antes que você ache que isso é só mais um conceito motivacional, deixa eu te mostrar que esse princípio está enraizado, tanto na sabedoria financeira moderna, quanto em textos que têm mais de 2000 anos de existência. Warren Buffett, o maior investidor da história, disse uma vez algo que parece simples, mas carrega um peso extraordinário. Ele disse: alguém está sentado à sombra hoje, porque alguém plantou uma árvore há muito tempo atrás. Pare e pense nessa frase. Alguém plantou, alguém agiu, alguém foi fiel a uma decisão mesmo sem ver resultado imediato. E anos depois, a sombra chegou. Esse é o princípio. Não é magia, é processo, é fidelidade aplicada ao tempo. E a Bíblia, que muita gente acha que não fala de dinheiro, traz um dos ensinamentos financeiros mais poderosos já escritos. Em Lucas capítulo 16, versículo 10, está escrito: quem é fiel no pouco, é fiel também no muito. E quem é injusto no pouco, é injusto também no muito. Repara que o texto não diz que você precisa ter muito para começar. Ele diz que a forma como você trata o pouco que tem hoje determina se você vai receber mais amanhã. É um princípio universal de multiplicação. E os grandes investidores aplicam isso sem saber que estão citando um texto bíblico de 2 milênios. Mas por que a maioria das pessoas ignora o pouco que tem? A resposta está na psicologia do dinheiro. O ser humano tem uma tendência natural de desvalorizar o que está perto e supervalorizar o que está longe. Quando o salário cai na conta, a sensação é de abundância momentânea. E nesse momento de falsa euforia financeira, o dinheiro some. Vai para o restaurante caro, para a roupa que não precisava, para o streaming que nunca assiste, para o financiamento de algo que poderia esperar. O problema não está nos gastos em si. O problema está na ausência de uma decisão prévia sobre o que vai acontecer com aquele dinheiro, antes mesmo de ele chegar. Os ricos têm um hábito que os pobres não têm. E esse hábito é simples: eles pagam a si mesmos primeiro. Isso não é clichê. Isso é a base de qualquer construção de patrimônio. Antes de pagar o aluguel, o cartão, a conta de luz, eles separam uma fatia do que recebem e direcionam para ativos, para algo que vai crescer, para algo que vai trabalhar enquanto eles dormem. E esse hábito, praticado com fidelidade ao longo de meses e anos, é o que cria a diferença absurda de patrimônio que você vê entre as pessoas. Não é renda, é comportamento. Vamos falar de números porque aqui o assunto fica muito concreto. Imagine 2 pessoas. Ambas ganham o mesmo salário de R$5.000 por mês.
A primeira pessoa gasta tudo todo mês. A segunda pessoa investe R$ 300 por mês em um fundo com rentabilidade de 12% ao ano. Sabe quanto tempo leva para essa segunda pessoa ter R$ 100 mil investidos? Menos de 14 anos. E sabe o que é mais impressionante? Depois de 20 anos, o patrimônio dela ultrapassa R$ 300 mil, sendo que ela investiu ao longo de todo esse tempo menos de R$ 72 mil do próprio bolso. O restante veio de juros. Veio do dinheiro trabalhando sozinho. Veio do princípio da fidelidade com crescimento aplicado de forma consistente. Isso não é teoria. Isso é matemática. E a matemática não mente. Mas você pode estar pensando, eu não tenho R$ 300 sobrando por mês. Tudo bem, então começa com 100, começa com 50, começa com 20. O valor não é o ponto mais importante agora. O que importa é o hábito. O que importa é a decisão. O que importa é que você não chegue no final do mês sem ter investido absolutamente nada. Porque quando você investe, mesmo que seja uma quantia pequena, você está enviando uma mensagem para o seu subconsciente. Você está dizendo, eu me importo com o meu futuro. Eu sou capaz de fazer escolhas inteligentes. E quando essa mensagem entra fundo, o comportamento começa a mudar. As escolhas mudam. A atenção que você dá ao dinheiro muda. E com o tempo, o dinheiro responde. Agora vou te falar sobre algo que poucos canais de finanças têm coragem de abordar. O dinheiro responde à atenção que você dá a ele. Isso não é esoterismo. É uma observação prática. Quando você começa a acompanhar seus investimentos, a entender onde seu dinheiro está, a planejar onde ele vai, você naturalmente começa a tomar decisões melhores. Você começa a cortar gastos que antes passavam despercebidos. Você começa a identificar oportunidades que antes eram invisíveis. Você começa a conversar com outras pessoas sobre finanças, a aprender mais, a se posicionar melhor no mercado. É um ciclo virtuoso que começa com uma única decisão consciente. E existe um inimigo silencioso que destrói esse ciclo antes mesmo de ele começar. Esse inimigo tem nome. Ele se chama dívida de consumo, cartão de crédito com juros rotativos, cheque especial, empréstimo pessoal para cobrir despesas do mês, crediário para comprar o que não precisava. Esses instrumentos foram criados pelo sistema financeiro para fazer exatamente o oposto do que o princípio da fidelidade com o crescimento propõe. Eles pegam o seu dinheiro futuro e o consomem antes que ele exista. Eles transformam a sua capacidade de construir em uma obrigação de destruir. E o mais perverso disso tudo é que eles são apresentados como soluções quando na verdade são armadilhas. Maquiavel escreveu no século XV algo que parece ter sido escrito para o mercado financeiro moderno. Ele disse que os homens se enganam na maioria das vezes sobre o que é uma solução fácil, mas que se arrependem mais tarde por ter escolhido o caminho que parecia simples no começo. A dívida de consumo é exatamente isso. Parece uma solução no momento da compra, e depois vira um peso que drena o seu potencial mês após mês. Se você está nessa situação agora, não se julgue, mas entenda com clareza que antes de investir, a primeira missão é eliminar essas dívidas caras, porque não faz sentido investir a 12% ao ano, enquanto você paga 18% de juros no cartão de crédito. O princípio da fidelidade começa por aqui, começa por colocar ordem no que já existe. Agora você pode estar se perguntando, onde investir? E aqui eu preciso ser honesto com você. Não existe um único caminho certo. Existe o caminho certo para o seu momento de vida. Para quem está começando, o ponto de partida é a reserva de emergência. Isso significa ter guardado em um investimento de alta liquidez, como o Tesouro Selic ou um CDB de liquidez diária, um valor equivalente a pelo menos 6 meses das suas despesas mensais. Esse dinheiro não é para crescer. Esse dinheiro é para proteger. É o escudo que vai impedir que uma emergência destrua o que você está construindo. Sem essa reserva, qualquer imprevisto te obriga a liquidar investimentos no pior momento, ou pior, a recorrer ao crédito caro que acabamos de discutir. Depois da reserva, o horizonte se abre. Renda fixa para quem quer previsibilidade e segurança. Fundos imobiliários para quem quer renda mensal e exposição ao setor de imóveis, sem precisar comprar um imóvel. Ações de empresas sólidas para quem tem horizonte de longo prazo e tolerância a oscilações. ETFs para quem quer diversificação automática com baixo custo.
E conforme o patrimônio cresce, o leque de opções se expande. Mas em todos esses casos, o que faz a diferença não é o produto escolhido, é a consistência com que você aporta. É a fidelidade com que você mantém a estratégia mesmo quando o mercado oscila, mesmo quando as notícias assustam, mesmo quando a tentação de gastar o dinheiro investido aparece. Isso é o princípio na prática. Quero te contar sobre outro personagem. O nome dele é Ricardo. Ricardo não ganhou na loteria, não teve herança, não fez um negócio brilhante do dia para a noite. Ricardo era um servidor público de salário modesto. Ele começou a investir aos 28 anos com R$ 200 por mês. Aumentou os aportes sempre que podia. Reinvestiu todos os rendimentos. Nunca parou. Nunca tirou dinheiro da carteira por impulso. Aos 52 anos, Ricardo tinha um patrimônio de R$ 1.200.000. Não por milagre, por fidelidade, por consistência, por entender que o tempo é o maior aliado de quem investe com disciplina. Ele não precisou ser o mais inteligente, ele precisou ser o mais fiel. E aqui chegamos ao ponto mais profundo de tudo que estamos discutindo. A riqueza real não se mede pelo que você tem, ela se mede pelo que você construiu de forma intencional. Porque o que você construiu com intenção, com disciplina e com fidelidade, ninguém pode tirar de você tão facilmente. Não é apenas dinheiro, é identidade. É a prova concreta de que você é capaz de assumir o controle da sua vida financeira e honrar o compromisso que fez consigo mesmo. E quando isso acontece, algo muda no mais fundo da sua mentalidade. Você para de se ver como vítima das circunstâncias e começa a se ver como arquiteto do seu futuro. Napoleon Hill, que dedicou décadas da sua vida a estudar os homens mais bem-sucedidos do mundo, identificou que o que separa os vencedores dos que ficam pelo caminho não é inteligência, não é educação formal, não é sorte. É a capacidade de manter o foco em um objetivo com determinação constante, mesmo diante de obstáculos. Ele chamou isso de desejo ardente aliado à persistência. No mundo financeiro, traduz-se em ter uma meta clara, um plano definido, e a disciplina de executar esse plano, dia após dia, mês após mês, independente do que o mundo esteja dizendo ao redor. O mundo vai tentar te distrair. Sempre. Vai aparecer a promoção irresistível. Vai aparecer o amigo que faz uma viagem de última hora. Vai aparecer a oportunidade de compra que parece única. E em todos esses momentos, você vai precisar de um critério. Você vai precisar perguntar: isso serve ao meu plano ou distancia de ele? Essa pergunta simples é o filtro que os construtores de patrimônio usam de forma automática. E você pode treinar esse reflexo. Você pode programar a sua mente para fazer essa avaliação antes de cada decisão financeira. Isso não é privação. Isso é escolha consciente. Existe uma diferença enorme entre não poder e escolher não fazer. Vou te deixar com um exercício prático para sair daqui com ação. Hoje, antes de dormir, pega um papel ou abre o bloco de notas do celular e escreve 3 coisas. Primeiro, quanto você recebe por mês, somando todas as fontes de renda. Segundo, quanto sai do seu bolso todo mês somando todas as despesas. Terceiro, a diferença entre os dois. Esse número é a sua capacidade de construção. Esse é o recurso que você tem para começar. Se ele for positivo, você tem o material necessário para começar a aplicar o princípio agora. Se ele for negativo ou zero, você tem a informação que precisa para tomar as decisões corretas nos próximos dias. Não pule esse exercício. Não deixe para depois. O depois é o maior assassino de sonhos que existe. Você chegou até aqui, e isso já diz muito sobre quem você é. Você não é uma pessoa que foge do assunto. Você é uma pessoa que busca crescer. E crescimento real começa com informação, passa pela decisão e se concretiza na ação repetida ao longo do tempo. Esse é o caminho. Não é glamouroso, não é viral, mas é real, e é o único que funciona. O que o Marcos perdeu em 20 anos de trabalho sem direção, o Ricardo construiu em 24 anos de fidelidade com crescimento. A diferença não estava no ponto de partida, estava na decisão de agir. E você tem essa decisão na palma da sua mão agora. A pergunta não é se você vai construir riqueza. A pergunta é quando você vai decidir que chegou a hora. E que esse momento seja hoje. Você não pode perder o vídeo acima. É um complemento desse de hoje.
Deixe sua história nos comentários para motivar outras pessoas, algo que já superou, algo pelo que está lutando. Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like e siga o canal para receber todos os vídeos em tempo real. Até a próxima, conquiste o extraordinário.